Pod Perícia. Hoje a gente vai falar sobre o BPC-LOAS e vários detalhes sobre como conseguir esse benefício, como você pode fazer para ter a caracterização da pessoa com deficiência. Hoje a gente está com a doutora Celeste, procuradora de Justiça do Estado de São Paulo, o doutor Gabriel Teles, que é médico perito judicial e também membro do IPEC, Instituto de Perícias Médicas, e com Luciana Trindade, ativista pelos direitos da pessoa com deficiência. E é isso, hoje a gente está começando mais esse episódio. Acho que a gente vai começar com o Luciano, né? Bom, vou, antes de iniciar a minha fala, me autodescrever para os amigos que têm deficiência visual. Eu sou uma mulher cadeirante, tenho pele branca, olhos e cabelos castanhos, meu cabelo é um pouco mais claro, estou usando um óculos quadrado com uma armação na cor preta, estou usando um casaco porque aqui em São Paulo hoje está frio, e estou usando um casaco na cor rosa, uma blusa de gola alta rosa e uma calça preta com detalhes cinzas. Bom, prazer estar aqui com vocês, prazer fazer parte dessa mesa. Importante o tema BPC-LOAS, uma vez que a gente entende que a legislação referente ao BPC vem mudando atualmente, e as pessoas com deficiência, assim como as famílias, têm muitas dúvidas sobre como funciona essa questão de acesso ao BPC e, mais do que isso, como funciona a questão de caracterização da deficiência. E essa é uma das dúvidas, E aí eu queria conversar e bater esse papo com vocês para que a gente consiga diluir essas dúvidas e, de fato, chegar num denominador aí que seja importante para que as famílias entendam numa linguagem simples e elas consigam resolver. Para iniciar, eu tenho até umas perguntas que a gente tirou das redes sociais, e a primeira delas, Eduardo, como são avaliadas as condições para a caracterização de uma deficiência para que a pessoa tenha acesso ao BPC? Então, me autodescrevendo, sou um homem moreno claro, cerca de 1,90 m de altura, careca, barba preta e óculos pretos arredondados. Estou usando um blazer na cor cinza, branco, acinzentado, com uma camisa preta e uma calça preta. Perfeito. Vamos lá. Quando a gente está falando em deficiência, não existe uma acepção única de deficiência, ela tem que ser aplicada ao caso específico. A gente tem a definição de deficiência da OMS, a gente tem a replicação dessa definição de deficiência, seja na lei de inclusão da pessoa com deficiência, seja em várias outras leis, mas essa classificação ela tem sempre que ser aplicada ao caso concreto, à legislação específica. Por exemplo, a gente tem, várias cidades têm lei do passe livre municipal para pessoa com deficiência. Algumas cidades podem fazer uma extensão até desse benefício até para a mãe da pessoa com deficiência, até para os pais. Outros não. Só que a gente tem mais de 5 mil municípios, a gente tem 5 mil possibilidades diferentes de legislação, e é possível que uma pessoa seja considerada deficiente em São Paulo capital e não seja em Santo André, aqui do lado. E está tudo normal, está tudo certo. Quando a gente está falando do BPC-LOAS, a gente está falando de um benefício de prestação continuada, que é no valor de um salário mínimo, e ele tem 2 critérios. Um critério é a questão da faixa de renda, que tem que ser uma renda de até 1/4 do salário mínimo por pessoa na família. E, na maioria das vezes, esse daí é o primeiro e principal empecilho. Às vezes, uma família é formada de pai, mãe e 2 filhos, ou uma mãe e 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos. E a vida toda, aquele registro daquele núcleo de 5 pessoas ficou em um endereço. Depois, um filho casa, uma filha casa, e se mudam para outros lugares, tem outros núcleos familiares, mas o endereço ainda fica atualizado na base do governo, na mesma unidade de antes. Então, isso daí já é a principal barreira para ter o BPC-LOAS. Só que quando a gente vai falar de deficiência para fins de BPC-LOAS, o conceito, a definição é praticamente o mesmo da OMS, mas
Basicamente, a gente tem que ter um impedimento de longa duração que, com as suas barreiras sensoriais, físicas, psíquicas, impeçam que a pessoa concorra em igualdade de condições na sociedade. E esse impedimento tem que ser de longa duração. E essa longa duração tem que ter pelo menos 2 anos consecutivos. Por exemplo, um motociclista que sofre um acidente e fica com a perna quebrada, fica com aquelas múltiplas fraturas. Ele não vai conseguir caminhar durante 1 ano, provavelmente durante 1 ano até 1 ano e meio. Mas ele não vai ser considerado deficiente para fins de BPC-LOAS, porque ele não vai ter 2 anos consecutivos. Mas se essa fratura não consolidar, se ele não conseguir se recuperar e ele levar mais do que 1 ano e meio, mais do que 2 anos, isso daí é possível? Sim, isso é possível, mas às vezes a gente só vai poder constatar que aquela era uma barreira de longa duração já depois de 1 ano, de 1 ano e meio. Então, às vezes a caracterização tem essa questão do lapso temporal. Mas, além de tudo isso, a gente tem que ter uma percepção, uma avaliação biopsicossocial. Essa avaliação biopsicossocial ela não está regulamentada hoje ainda no Brasil. Na prática, o que a gente tem paralelo a isso, ou enquanto a gente não tem essa regulamentação, no âmbito do INSS é feita uma avaliação médica e uma avaliação social em relação à funcionalidade. É um conjunto de 41 quesitos, onde a gente vai avaliar desde a independência da pessoa no dia a dia em relação à sua vida doméstica, à sua vida social, a questões até mais básicas como o controle miccional, por exemplo. O controle miccional é um dos quesitos que é avaliado e, basicamente, nessa avaliação a gente tem 4 subdivisões, que é pontuação 100. A gente atribui 100 pontos máximos a cada quesito. 100 é quando a pessoa consegue fazer aquela atividade independentemente. 75 é quando ela consegue fazer sem ajuda de terceiros, mas precisa de adaptação. 50, quando ela depende da ajuda de terceiros para conseguir fazer aquela atividade. E 25 é quando ela tem dependência total em relação a terceiros para fazer aquilo dali. Então, basicamente, é essa estruturação que tem que ser seguida. Eu tenho 41 quesitos, então o máximo dessa pontuação são 4.100 pontos. E agora, eu fiz 3.500 pontos. Será que eu sou uma pessoa com deficiência ou não? Bom, depende. Aí já é uma outra avaliação. A questão da gradação da deficiência, ela só é prevista legalmente em 2 lugares. Quando a gente está falando da aposentadoria especial da pessoa com deficiência, que não é aposentadoria por invalidez, é uma aposentadoria onde uma mulher com deficiência grave, por exemplo, com 20 anos de idade, que começa a contribuir, com 20 anos de contribuição, ou seja, aos 40 anos, ela pode estar aposentada integralmente, sem ser uma aposentadoria proporcional. Essa era uma das perguntas que eu ia te fazer, porque, para além do BPC-LOAS, que é o nosso tema aqui, eu tenho dúvidas sobre como acessar os outros benefícios ou tipos de aposentadorias, que até então eu acho que a maioria das pessoas com deficiência não tem ciência, de fato, de como funciona e qual é a diferença de uma para outra. Bom, então, basicamente é o seguinte, não existe na área médica, de forma técnica médica, uma gradação da deficiência. Não existe para o médico deficiência leve, deficiência moderada, deficiência grave. O que existem são doenças que podem ser classificadas e com CIDs específicos. Por exemplo, tem depressão grave, tem depressão moderada e cada um tem o seu CID. Mas, para o BPC-LOAS, a gente vai ter que fazer uma avaliação daquela deficiência, uma avaliação da funcionalidade daquela pessoa e avaliar a questão social, em primeiro lugar, se tem uma renda inferior a 1/4 do salário mínimo pessoa da família, e quais são os impedimentos de longo prazo que essa pessoa tem que a impedem de concorrer em igualdade de condições na sociedade. Então, isso daí tem essa avaliação desses 41 quesitos. A pontuação não tem previsão legal sobre esses 41 quesitos, não tem previsão legal sobre essa pontuação.
e eu não tenho uma resposta objetiva e concreta para te dar. Ó, são 4.100 pontos, se forem 3.800, uma deficiência que está apta a receber o BP celulose ou não. Não, isso daí é uma avaliação que, na prática, ela começa no INSS, com a avaliação da perícia social do INSS, e depois pelo perito médico do INSS. Sendo deferido, ok. Não sendo deferido, aí as pessoas têm a opção de recorrer judicialmente, e, na maioria das vezes, é muito difícil uma pessoa com uma deficiência que é considerada leve, seja considerada leve porque a impressão que todo mundo tem ao redor, que a maioria das pessoas tem ao redor, seja de que é uma deficiência leve, seja por conta dessas outras classificações de deficiência leve, e ela normalmente não consegue esse benefício pelo INSS, ela tem que recorrer judicialmente. O que acontece com as deficiências invisíveis, né? Que na maioria das vezes elas acabam meio que passando despercebidas de fato, e quem olha de forma, a sociedade olha, não, fala, essa pessoa não tem nada, né? Mas aí nessa avaliação, que eu acredito que deva ser o IFBRM, talvez através dessas pontuações vocês consigam chegar num diagnóstico, é isso? Na verdade, o IFBRM ele é uma subdivisão da CIF, que é a Classificação Internacional de Funcionalidades. A gente tem o IFBRM-A, o IFBR-A, tem o IFBR-M e ainda tem mais outras subdivisões. Normalmente se usa mais o IFBR-A, mas eu já percebi em alguns estados diferentes, em algumas varas diferentes, às vezes o juízo prefere utilizar o IFBRM e adota o IFBRM como quesitação principal. Mas em relação às deficiências invisíveis, a maior dificuldade é a comprovação daquela deficiência invisível. Então, muitas das vezes a gente só tem um relatório médico sucinto e que acaba não sendo suficiente para caracterizar. Como é a sua percepção em relação a isso, doutor Gabriel? Meu nome é Gabriel, eu sou homem branco, cabelo liso, preto, estou com barba, estou usando uma blusa social branca, de manga longa, calça cinza e sapato preto. O que eu vejo não só nessa parte de BP celulose, mas até em perícias previdenciárias no geral, né, que abordam incapacidade laboral também, é que muitas vezes os pacientes eles vêm com relatórios médicos, eles têm uma expectativa de conseguir o benefício só pelo fato de mostrar o CID. Existe essa, não vou dizer que que eles são mal orientados, mas é porque, na verdade, a perícia médica é uma área desconhecida até para nós médicos, né? Porque quando a gente está na faculdade, a gente tem... Qual que é o nome da nossa área? Medicina Legal e Perícias Médicas. A gente tem pouco tempo dessa matéria, né, na faculdade, e abordam muito mais a parte do IML, né, das perícias com cadáveres. E essa subdivisão da área, ela acaba sendo desconhecida até para os médicos. Então, assim... Se para os médicos é uma área obscura, imagina, né, para todo o resto. Então, o que fica até importante aqui de mensagem é que não é só o atestado médico, não é só o relatório médico contendo o CID que pode credenciar o paciente ao benefício, mas principalmente um relatório médico robusto detalhando os sinais e sintomas que repercutem negativamente no dia a dia dele. Eu aprendi isso com a vida, depois de passar por muitas perícias médicas e, de fato, a cultura que a gente tem e entende é que basta só o laudo com o CID e o médico vai entender quais são todas as dificuldades que aquela pessoa tem, quando na verdade não. E aí, Eduardo e doutor, eu aprendi a montar um mini prontuário com todos os meus exames, com laudos mais detalhados. Olha, a Luciana faz uso de equipamento respiratório, não consegue sair da cadeira sozinha, que mais? Troca de roupa, depende da ajuda de outras pessoas. Então, assim, eu aprendi com a vida, porque, de fato, você vai no INSS e é sempre uma experiência muito frustrante, porque você vai com a esperança de conseguir resolver o seu problema e sai de lá com um não. E já sai, né, com uma carta ou espera alguns dias
para receber, se deferiu ou não. Existem algumas doenças que têm um estigma equivocado, né, de sentença de morte. Equivocado. Por exemplo, o HIV. O HIV é uma doença que ela pode até 10 anos estar latente no paciente e não manifestar nenhum sintoma. Outra doença também que tem um estigma equivocado de sentença de morte, né, o câncer em geral. Agora vamos pegar o exemplo do câncer de mama. Por que eu estou falando dessas duas doenças? Porque muitas vezes o paciente, né, que lida com as dificuldades dessa doença, ele acha que realmente só o fato de ter o atestado com o CID, isso vai fazer com que ele saia de lá com um benefício, né? Só que, por exemplo, o HIV, igual eu falei, pode ficar 10 anos latente e só depois vira a manifestar. Câncer de mama, que é um desafio para as mulheres, a gente vê que o que gera mais na prática benefícios por incapacidade acaba nem sendo a doença diretamente, mas algumas repercussões do tratamento. Por exemplo, a mulher ela pode ficar de 3 a 6 meses fazendo a quimioterapia, a radioterapia. Isso causa fraqueza, diminui a imunidade, acaba tendo doenças oportunistas. Mas quando chega lá no INSS, muitas vezes tem expectativa de ter um afastamento definitivo. Normalmente, o que acaba gerando esse tipo de situação é, por exemplo, se a paciente ela exerce alguma atividade que demande um movimento repetitivo do membro superior, por exemplo. Se ela for uma cabeleireira. Quando você realiza a retirada da mama, que é a mastectomia que a gente chama, muitas vezes a gente faz o esvaziamento de linfonodos. Isso faz com que movimentos repetitivos gerem dor e inchaço no braço. Ela perde a funcionalidade, né? Exatamente. Não é que ela perca a funcionalidade, ela tem uma redução da capacidade funcional. Sim. Exatamente. E aí, normalmente, né, o que a gente vê por aí é que muitas vezes o afastamento definitivo ele não vem da lesão diretamente, mas da repercussão que a retirada dos linfonodos acaba gerando na paciente. E aí, assim, por exemplo, incapacidade, ela depende muito do contexto, depende muito da atividade que ela ocupa. Então, por exemplo, igual eu falei agora, cabeleireira que faz esforço repetitivo com os braços, né? Então, você vê que já tem uma plausibilidade de conceder o benefício. Eu fico na dúvida se os peritos que, de fato, atendem no INSS têm esse conhecimento, porque o que a gente percebe, né, enfim, entre os amigos, é que existe um maior indeferimento, parece que eles estão preparados para dizer não, e a gente tem que acabar buscando a justiça para fazer, cumprir aquilo que a gente entende que é certo ou não. Então, buscando a justiça, deixa eu me apresentar. Meu nome é Celeste Leite dos Santos, eu sou promotora de justiça. Eu trabalho no Colégio Recursal, ou seja, nos juizados especiais, e acabo trabalhando muito com a questão das pessoas com deficiência. Eu sou uma morena clara, eu estou com um tailleur bege, meio marrom, cabelos longos, olhos castanhos, e é um prazer hoje estar aqui conversando com todos vocês. E eu já estava ansiosa para me passarem a palavra para falar da questão da justiça, porque o Eduardo, o Gabriel e a Luciana eles foram perfeitos quando eles definiram a questão dos requisitos do INSS. Mas lembrem, esses requisitos são do INSS. O que isso significa? Significa que são requisitos administrativos e que, portanto, podem ser questionados, já que nenhuma lesão ou ameaça de lesão a direito pode ser subtraída do Poder Judiciário. O acesso à justiça é para todos. E por que eu estou falando isso? Porque bateu-se muito na tecla hoje da questão de que o grupo familiar tem que ter uma renda de até 1/4 do salário mínimo. Isso, administrativamente, se você for no INSS, é válido. Porém, judicialmente, essa regra já caiu. Por que essa regra caiu? Porque a Constituição Federal, ela estabelece esse benefício assistencial. Então, ele não é um requisito que você dependa de contribuição. E é para todos esse benefício. Então, a Constituição ela não fez esse discrimen.
Se a Constituição não fez, não cabe à lei estabelecer esse requisito. E eu analisei diversos casos concretos que realmente aplicaram e que não foi observado esse critério. Por quê? O STJ considerou inconstitucional esse requisito legal de 1/4 por grupo familiar. Um dos casos que eu analisei era uma mãe deficiente que trabalhava numa empresa de cosméticos e ganhava mais de um salário mínimo. Junto, ela tinha o seu filho também deficiente, o benefício era para ele, e como ela ganhava mais de um salário mínimo, per capita daria mais de 1/4 do salário mínimo e ele não faria jus ao benefício. O Poder Judiciário flexibilizou essa regra de 1/4 do salário mínimo, dizendo que o INSS ocultou do Judiciário a perícia social que o Eduardo mencionou e que demonstrava que, apesar de ela receber mais de um salário mínimo e daria per capita, então, mais de 1/4 do salário mínimo, já que eram os dois, o grupo familiar, que eles estavam num estado de vulnerabilidade social. Justamente por conta das suas deficiências, eles tinham maiores gastos com saúde, com transporte, e que era justificada a concessão do benefício nesse caso. Então, vejam, não são requisitos absolutos, nós temos que ver o que diz o INSS. Se você chegar, bater lá na porta, vai falar, a promotora falou que pode pedir. Eu falei assim, não, eles não mudaram essa regra internamente. Mas, se você sente a injustiça dessa decisão, se a sua família não consegue sobreviver e precisa desse auxílio, que ele é auxílio, é assistencial, é para todos, você deve, sim, buscar um defensor público e entrar com uma ação judicial visando a obtenção desse benefício. Isso é extremamente importante. E direito, né? Deixa eu aproveitar e tirar uma dúvida aqui com a doutora Celeste. Eu normalmente não paro para fazer busca de jurisprudências nem nada na parte jurídica. Normalmente eu fico com a parte dos treinamentos institucionais. Eu não vou muito para a parte da pesquisa de jurisprudência, nem desses desdobramentos depois. Mas, além desses casos que a senhora já viu em relação à flexibilização, em relação à renda familiar, muita gente me pergunta se é possível conseguir mais de um BPC-LOAS para o caso de famílias que têm 2 ou, às vezes, até mais pessoas com deficiência. A senhora já viu algum caso desses em grau de recurso? Eu não me recordo especificamente de nenhum caso desses, Eduardo, mas o critério, o INSS faz um laudo de vulnerabilidade social. A Luciana, no começo, falou assim, olha, eu aprendi a ter o meu kit. O que é o meu kit? Eu tenho tudo guardado, uma pastinha com o relatório médico. É importante, mas só ele vai resolver o caso? Não. Eu fui, então, no assistente social, tem esse relatório do assistente social. Eu tenho outros benefícios assistenciais, por exemplo, auxílio emergencial, recebe algum vale-leite, algum tipo de comprovação no CAD único de que ela é uma família em situação de vulnerabilidade social. Ela consegue subsistir apenas com aquela renda de um salário mínimo para uma das pessoas com deficiência? Então, me parece bem razoável tentar judicializar essa questão, porque no INSS não vai resolver. No INSS são os requisitos que o Eduardo colocou no começo da live e que não vão mudar. Mas, judicialmente, nós podemos ter juízes mais sensíveis ao caso e que estabeleçam, sim, a obrigação de prestar o benefício. E em relação à promotoria do Estado de São Paulo, sendo o BPC-LOAS um benefício de índole federal, no que é que a promotoria do Estado de São Paulo pode ajudar em relação a isso, principalmente nos interiores que não tem vara federal? Como é que funciona? Quando eu atuava no interior, eu pegava muitos casos, de fato, federais, porque não tinha vara federal. De fato, é mais interessante que você busque o defensor público
Ou, se não tiver por defensor público na sua cidade, você procure a OAB, porque ela tem convênio com a Defensoria Pública. Porque o Ministério Público ele não atua em casos individuais, ele fala no processo. O que ele fala no processo? Ele vai dar um parecer favorável ao seu caso, mas ele não vai entrar com ação por se tratar de direito individual. Então, você procure a OAB ou a Defensoria Pública para entrar com essa ação. A intervenção do Ministério Público é obrigatória. Então, vou até passar outra dica aqui para aproveitar a fala da doutora Celeste. Quem está entrando judicialmente com esse benefício, quando não consegue no INSS, tem o caminho da OAB, tem o caminho da Defensoria Pública. Alguns, às vezes, conseguem um advogado particular também, mas para complementar esse time, é muito interessante se as partes conseguirem também um médico para atuar como assistente técnico. No caso, tem o IPEC, que é o Instituto de Perícias Médicas, e que tem vários médicos que já são especialistas em perícias médicas. E, muitas das vezes, conseguem te ajudar mais concretamente. Fala um pouco sobre isso daí, doutor Gabriel. Até para ilustrar aqui para todo mundo a diferença entre perito judicial e assistente técnico. O perito judicial ele é nomeado pelo juiz, ele é uma extensão técnica do juiz, que naturalmente ele não vai ter aptidão médica, né, para dar o veredito sozinho. E aí ele convoca um auxiliar de justiça que está lá inscrito nos tribunais. O assistente técnico aí já não é uma relação de imparcialidade. É uma relação de confiança que o advogado ou o cliente, né, ele busca um parecer técnico para auxiliar no ganho da causa. E, assim, o assistente técnico ele acaba sendo um grande aliado para os advogados e para o cliente, porque vai conseguir embasar e vai conseguir entender quando a perícia não foi feita de maneira justa e também de maneira adequada, né? Assim como qualquer área, não só da medicina, né, qualquer outra área, podemos ter erros, né? Então, a assistência técnica ela vai auxiliar o advogado com um parecer técnico médico legal. Tem um mínimo de tempo que esse médico perito do IPEC, por exemplo, fica com esse paciente para conhecer ele como um todo? Depende de como estiver a documentação dessa pessoa. Uma coisa é uma pessoa que tem uma deficiência e tem o histórico de 20 anos, 10 anos, 5 anos, 3 anos. Outra coisa são pessoas que não têm histórico documental nenhum. E também depende muito do tipo da deficiência. Por exemplo, quando a gente está falando de uma deficiência ortopédica, isso daí já é mais nítido, já é mais fácil de lidar. A depender do tipo dessa deficiência física, também já fica muito característico que ela é congênita. Então, a gente, além de conseguir definir o caráter, a natureza daquela deficiência, a gente consegue dizer desde quando ela existe. Só que a maior dificuldade são as deficiências invisíveis, especialmente as psiquiátricas. As psiquiátricas em especial porque na seara técnico-médica, para um médico fazer um diagnóstico adequado psiquiátrico, exige-se normalmente um acompanhamento mínimo de 6 meses. Não quer dizer que a pessoa vai precisar ir mês a mês durante 6 meses, mas exige-se pelo menos um período de 6 meses para, entre a anamnese e a prescrição das medicações, o ajuste das dosagens e o retorno, possa se ter uma certeza sobre o diagnóstico, pelo menos uma fixação mais concreta desse diagnóstico e das consequências, se são consequências de uma incapacidade laborativa ou se são consequências de um impedimento de longo prazo. Às vezes a gente pode ter uma incapacidade laborativa de 1 ano e não vai ter impedimento de longo prazo porque ele não chegou a 2 anos. Impedimento de longa duração para efeitos de BPCLOAS é completamente diferente de incapacidade laborativa para ter auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Mas, às vezes, os dois podem ser equivalentes. Então, basicamente,
esse daí o caminho. Eu fico na dúvida ainda, sabe, Eduardo? E eu sei que esse não é o tema, mas sobre essa questão mesmo dos benefícios, né? De acesso, por exemplo, auxílio e inclusão, qual a diferença, como é que... Eu fico na dúvida porque eu sempre tenho a impressão de que o INSS está preparado para dizer não para tudo, né? E não sei de fato como isso funciona, mas eu tenho dúvidas sobre acesso ao auxílio e inclusão, de fato acesso à questão da aposentadoria por invalidez. De fato, a pessoa precisa estar registrada, trabalhando, pagando o INSS, e se sofrer algum acidente ali, ou a deficiência de fato agravar, ela tem essa solicitação de aposentadoria por invalidez. Me explica qual é a diferença. Bom, primeiro a gente vai falar de auxílio e inclusão. O auxílio inclusão, ele não é a mesma coisa do BPC Loas. O BPC Loas, apesar de ser um auxílio para a inclusão social, são dois nomezinhos diferentes. O BPC Loas, que é uma prestação continuada de um salário mínimo para quem tem um impedimento de longa duração. A lei não faz especificação que tem que ser leve, moderado ou grave. O que tem também é o auxílio inclusão, que é diferente do BPC Loas, que não é de um salário mínimo, é de meio salário mínimo. Na verdade, é praticamente um meio BPC. A pessoa já tinha o BPC Loas, ou pelo menos já tinha direito ao BPC Loas, tem uma deficiência que aí sim precisa ser moderada ou grave para receber o auxílio inclusão, e essa pessoa conseguiu se inserir no mercado de trabalho e conseguiu trabalhar. Ainda assim, se essa pessoa já ganhava um salário mínimo por mês sem precisar trabalhar e ela vai trabalhar para ganhar um salário mínimo, acaba não ficando muito estimulante essa inclusão. Então, tem esse benefício do auxílio inclusão, que é uma substituição do BPC para meio salário mínimo para quem tem uma deficiência moderada, tem uma renda baixa e conseguiu entrar no mercado de trabalho. É uma substituição. É diferente, de fato, né? É como se eu vejo que algumas pessoas ainda ficam muito apegadas à questão do BPC e com medo de irem para o mercado de trabalho e não dar certo no mercado de trabalho e não conseguir voltar para o BPC. O auxílio e inclusão, ele é um complemento dessa renda para quem vai para o mercado de trabalho, mas ele tem prazo, sim, de fato. Não sei se fica para o resto da vida com a pessoa ou fica por um período. Não, nenhum benefício é para o resto da vida. Na prática acaba sendo, mas o benefício é enquanto durar um impedimento de longo prazo. Entendi. E no caso específico do auxílio inclusão, é enquanto perdurar um impedimento de longo prazo de natureza moderada ou grave. Eventualmente, esses graus podem mudar ao longo da vida. Então, às vezes, a pessoa tem uma deficiência que hoje é leve e amanhã pode ser moderada, ou que hoje é moderada e amanhã pode ser leve. E esses status mudando de acordo com o tempo, a pessoa precisa ir ao INSS fazer essas atualizações e, se discordar dessas avaliações, aí recorre judicialmente. Uma coisa que a gente conversou anteriormente a esse nosso bate-papo, que eu acho muito bacana e que é uma informação importante, é sempre sinalizar para o INSS a questão de você ter uma deficiência. Né? Eu lembro que a gente falou sobre isso, você falou, é importante que o INSS saiba quem é você, como é que está a sua saúde, e ir lá e fazer essa atualização do cadastro é importante. O IPEC pode me ajudar com essa documentação para atualização do cadastro? Você faz o exame psicopatológico, mas neste caso, mais do que qualquer outro, faz-se necessário o relatório médico bem robusto, mostrando os sinais e sintomas do periciano, né? E aí, muitas vezes a pessoa, ela está ali na sua frente, né, na perícia, aparentemente bem, né, mas que não significa nada. Os sucessivos relatórios médicos, né, a gente também observa isso, a quantidade, né, para ver há quanto tempo que a pessoa está assim, né, se não é algo um pouco mais recente, se não é algo que envolve décadas. Isso pode repercutir na hora da gente decidir se é um auxílio-doença ou se é uma incapacidade permanente. Então, na área psiquiátrica, se faz mais importante ainda um relatório médico robusto. Importantíssimo.
acho que até a doutora deve ter esse conhecimento, que com a incidência do aumento de diagnósticos de autismo, a quantidade de pessoas que eu acho que devem procurar, né, a justiça em busca do PPC deve ter crescido bastante. A busca pela justiça aumentou de uma forma geral, Luciana, seja com relação ao benefício do PPC, mas também da situação daquelas mães de pessoas com transtorno de espectro autista, né? E tem tido uma procura muito grande para a redução da jornada de trabalho dessa mãe, sem compensação de horas e sem redução de salário. Isso hoje é um direito das servidoras públicas, seja a nível federal, estadual ou municipal. Então, ela pode reduzir a carga horária dela de trabalho se for o cônjuge for diagnosticado com transtorno de espectro autista ou algum descendente, para que ela possa acompanhar. Nós sabemos que são terapias complexas e que demandam vários especialistas, e é importante a presença do genitor para isso. Que tem então, para servidores que têm esse benefício de redução de jornada, para quem tem uma pessoa com deficiência na família, não só para autistas, mas no geral, o IPEC também pode fazer um parecer médico legal circunstanciado, inclusive ajudando a dosar essa necessidade de redução de jornada, porque muitas das vezes o problema não é só caracterizar a doença, não é só caracterizar a deficiência, mas é fazer o cotejo entre o que é que essa doença, o que é que essa deficiência repercute na prática na vida da pessoa e por que ela precisa de uma redução de jornada maior ou menor, para que isso daí seja fácil, até mesmo de ser aceito por parte da administração pública. Tem que analisar sempre a questão da razoabilidade, até mesmo porque esse parecer médico legal do IPEC também pode, também necessariamente vai acabar passando pela própria junta médica do ente administrativo também. Só uma palavrinha. A gente vive na era da informação, né? A gente é bombardeado de informação de tudo quanto é lado. Então, o trabalho da assistência técnica, ele é basicamente você tornar o paciente mais assertivo na hora de solicitar o relatório médico, na hora de levar quais documentos médicos são os mais pertinentes na hora da perícia. O IPEC é um sonho, né? Porque eu imagino a quantidade de pessoas com deficiência e famílias que buscam o INSS sem informação nenhuma, porque não existe, né? Tipo, tem que trazer a documentação. Tá, eu levo o laudo com o CID, mas eu não sei necessariamente se aquele laudo que eu estou levando é de fato o laudo que vai ajudar o médico a compreender as minhas necessidades ou por que eu estou fazendo a solicitação desse benefício. Eu queria ter conhecido o IPEC, acho que uns 10, 15 anos atrás. Você imagina durante o exame pericial, o periciando ele chega com uma pilha assim de relatórios médicos e normalmente a perícia, vamos lá, de 15 a 30 minutos. Ela nem encosta em você. E assim, não é importante você ter uma ajuda especializada para dizer exatamente o que levar na hora, até para o perito conseguir otimizar o tempo, né? E avaliar de fato o que é válido ali, o que é pertinente para a causa em questão, né? Então, é assim que a gente consegue ajudar também o periciano. Bom, e o IPEC está aí e está disponível não só para os clientes, não só para os pacientes de uma maneira geral, mas também para advogados. E às vezes é possível até conseguir uma assistência técnica especializada sem ter um custo inicial. Às vezes ainda é possível fazer isso daí. É porque eu olho para o IPEC, Eduardo, como um complemento daquilo que a justiça precisa, né? Vocês traz a informação técnica, né, que é o laudo médico, com os detalhes. Olha, não levanta, não consegue falar sozinho, depende de terceiros. E a justiça precisa dessas informações para complementarem, né, e dar continuidade no processo. O bom seria se a gente tivesse um INSS, os peritos muito mais preparados, porque eu ainda olho para o INSS e falo assim,
me dá até um frio na barriga de falar assim, ai Jesus, vou ter que passar no INSS com o perito, porque a gente chega lá e é uma incógnita. Ele não olha direito os seus documentos, né? Não te passa as informações ali na hora se você passou na perícia ou não, te entrega o documento e pede para você aguardar em casa, e em casa você fica rezando para que tudo dê certo, né? É bem isso, mas na verdade os peritos de INSS eles até têm treinamento. Eu acho que de médico que trabalha com perícia, os que mais têm treinamento disponível institucionalmente são os do próprio INSS, mas eles também estão ali para cumprir uma missão administrativa, eles estão ali com um compromisso com a administração do INSS. Então, todos esses vieses, eles são controlados administrativamente, eles têm um dever de obediência à hierarquia. Então, às vezes não. Mesmo que o médico perito do INSS compreenda que aquele caso vai mais além do que está previsto na lei, vou te dar um exemplo de um caso grave que uma vez um dos nossos peritos pegou, que era de um adolescente com psoríase grave, só que essa psoríase era tão grave que o couro cabeludo era avermelhado e craquelado, e isso se espalhava também pelos braços, pelo rosto. Então, se a gente fosse usar, tanto faz o IFBRA como o IFBR-M ou qualquer outra subclassificação da CIF, mas especificamente se a gente fosse usar o sistema de avaliação clássico do INSS, a pontuação de 4.100 pontos possíveis para aquela pessoa ia dar 4.100 pontos, como uma pessoa normal, porque apesar dele ter aquela condição, ele não tem limitação de mobilidade, ele não tem limitação sensorial, ele não tem problema com ouvir, falar, enxergar, nem problema de olfato, nem mesmo restrição a tato, autocuidados, etc. Mas nesse caso, realmente o perito do INSS não pode fazer nada, ele tem que realmente indeferir. Mas ele estava doente, estava visível. Não é bem está doente, está visível. Para o BPC-LOAS, a gente não está avaliando a doença, nem está avaliando a capacidade laborativa. A gente está avaliando o impedimento de longo prazo. Esse impedimento, a partir do momento que a gente define um método específico para avaliar, seja o FBRA lá com 41 quesitos, por esse método, aquela pessoa não vai ter qualquer alteração. Mas me permite, Eduardo, uma pessoa com psoríase, no caso desse seu caso, que está ali, está visível, né? Ele tem, sim, uma série de enfrentamentos que ele deve fazer com a sociedade por conta dessa doença que está. É lá que eu vou chegar. Eu concordo contigo, e essa também pode ter sido a conclusão do perito do INSS. Mas enquanto perito do INSS, ele é obrigado a negar aquele benefício para aquela pessoa. Um dos papéis também do IPEC pode ser também orientar o advogado qual o benefício que é mais pertinente para o paciente em questão, né? Às vezes você recebe um paciente que está em vigência em um processo de BPC-LOAS, a gente pode colaborar também, falando, aqui talvez um auxílio-doença ou uma aposentadoria por invalidez talvez seja mais adequado. Então, outra forma que a gente tem de poder ajudar também. Mas voltando só para acabar aquele caso específico, nesse caso, o adolescente com psoríase, o perito do INSS ele está fatalmente obrigado a negar, porque ele obedece a uma cadeia hierárquica e lá o método é aquele. Se der a pontuação, tem. Se não der a pontuação, não tem. E aí, o que é que essa pessoa vai fazer? Recorre ao Poder Judiciário. Com o Poder Judiciário, o juiz vai nomear um médico para atuar como perito do juízo e lá, aquele perito, pelo menos, deveria fazer uma análise mais abrangente. No caso, um dos nossos médicos foi perito em uma situação dessa e a conclusão foi, olha, na avaliação de FBRA, a pontuação é de 4.100 pontos de um total de 4.100 pontos, que seria normalmente equivalente a uma pessoa sem nenhuma limitação funcional. Mas, diante do caso concreto, considerando, faz toda aquela fundamentação, considerando as limitações sociais, nesse foi usada até uma escala de dano estético, que não tem
nada a ver diretamente com o caso, mas é uma possibilidade de fundamentação técnica também. Nada a ver diretamente com o caso, mas é uma possibilidade de fundamentação técnica também. A gente fundamenta, olha, se aquela pessoa tivesse sofrido um acidente, por exemplo, seria dano estético em grau máximo. Dificuldade de socialização, dificuldade de arranjar emprego e também, inclusive, dificuldade de locomoção com transporte público. Essa pessoa não pode ficar pegando sol nem mesmo no caminho até o ônibus. Problemas com imunidade que são decorrentes daquela doença e que não são mapeados naqueles 41 itens. Então, com essa fundamentação adequada, a pessoa conseguiu o benefício por um perito do juízo. Agora, e se a pessoa não der a mesma sorte de pegar um perito que não tenha tanto conhecimento técnico para fundamentar? Aí é por isso que é fundamental ter um assistente técnico médico para poder estar junto com essa atuação. E, inclusive, isso também é uma das dificuldades da atuação do Ministério Público. Eu acredito que muitos casos chegam lá e não é possível fazer muita coisa por falta de documentação. É como isso, doutor? Bom, a pessoa, ela, quando procura o promotor de justiça, por diversos motivos, um problema que ela tenha, ela muitas vezes ela está sem orientação nenhuma, não tem orientação de advogado, não tem orientação de médico. Como diz a Luciana ou o Gabriel, leva uma pilha do que ela tem, mas ela não sabe diferenciar. O Ministério Público atende, o atendimento ao público é realizado em todas as comarcas, no horário comercial. Aqui em São Paulo, em muitos fóruns, é até às 5, no interior até às 19 horas. Então, da 1 às 5 ou da 1 às 19 horas, você pode agendar para ser atendido pelo promotor de justiça e tirar alguma dúvida que seja pertinente. Porém, o Ministério Público, não sendo, por exemplo, uma criança que o interesse é individual indisponível, em regra, ele não atua em casos individuais. Ou seja, ele não atua entrando com a ação. Porém, mas se isso repercutir de forma ampla, ele vai dar um parecer. Então, eu repito, a recomendação é que você procure primeiro a OAB ou a Defensoria Pública ou contrate um advogado da sua confiança, para que, então, surgindo alguma dificuldade no curso do processo, esse advogado, esse defensor público, possa até ir conversar com mais propriedade com o promotor de justiça, porque ele entende, ele é sensível às suas dores, aos seus problemas, mas não significa que você tenha capacidade de demonstrar naquele momento o que ele precisa. Daí até a importância dos assistentes técnicos, quando cabíveis, né, de fazer as perguntas que sejam pertinentes e tenham as respostas também que sejam pertinentes àquele caso concreto. Dúvida, mais alguma coisa em relação ao BPC 12? Alguma coisa que você sinta que vale a pena a gente fechar para... Eu acho que as pessoas não sabem, de fato, qual a diferença do FBRA e FBRM. A gente falou muito sobre isso, até porque a gente também está, o segmento de pessoas com deficiência está no processo de esperança, né, de que aconteça logo o modelo biopsicossocial, que o instrumento seja colocado em prática, mas na prática ninguém sabe de fato o que é isso. Aí acho que seria importante se você pudesse falar um pouquinho qual a diferença e qual a importância deles para a perícia médica. Bom, especificamente a diferença do FBRA para o IFBR-M, eu não vou ter ela de cabeça aqui especificamente para te dar um detalhamento amplo. Pelo que eu lembro, o IFBR-M ele tem um olhar um pouco mais diferenciado e que leva em consideração algumas outras características menos óbvias e algumas características de acesso sociais também. Desculpa, o IFBR-M ele é um pouco mais complexo que o IFBRA, ele faz um cruzamento de dados maior, né? Mas assim, a grande maioria do que a gente tem visto por aí acaba usando mais o IFBRA. Mas eu cheguei a ver uma tabela do IFBR-M, mas ele é como se fosse um IFBRA com maior cruzamento de dados, e ele acaba sendo um pouco mais complexo. Então, né? na E prática, mais completo. O IFBR-M, ele faz um estudo da caracterização do tipo da deficiência,
né, para falar se... acho que não são graus, né? É a pontuação. A pessoa consegue andar, a pessoa consegue trocar de roupa, depende da ajuda de terceiros e depois vai para uma questão social, é isso? Eles têm o mesmo objetivo, tá? Não sei dizer se tem essa parte social, até porque no BPC Loas, teoricamente, existe uma parte destinada para a assistência social. É exatamente isso. É o IFBR-M, é o IFBRA modificado. Tá? Que eu lembro até esse M era modificado, mas vou até confirmar isso daí. Não tem importância. Mas o que interessa no final das contas, eles são métodos similares. O IFBRA, como ele foi concebido e aplicado, em tese, ele já é um instrumento de avaliação biopsicossocial. O psico, ele traz indiretamente. Então, a gente pode dizer que ele é um instrumento biopsicossocial, mas essa acepção o bio é a parte médica, o psico é psicológico, social, assistência social. Então, para equilibrar isso daí, é que foi concebido esse modelo onde você faz o mesmo questionário do FBRA pelo médico e pelo assistente social. Mas, na prática, ele não vai abranger todas as situações. O IFBR-M é a solução? Não, ainda não é a solução. Ele vai alcançar alguns resultados que ficam ocultados pelo IFBRA? Sim, vai alcançar alguns resultados que não são atingidos pelo FBRA, mas é só isso. Quando a gente está falando em avaliação biopsicossocial, é aí que entra a questão do assistente técnico, que, fazendo uma avaliação médica e ainda não sendo conclusiva, a gente precisa de uma avaliação social, a gente precisa de uma avaliação psicológica e fazer o intercruzamento entre esses três para chegar à conclusão de que tem um impedimento de longa duração ou não, para que tem uma deficiência ou não, ou que tem uma necessidade que está diferente do que está previsto lá na lei e ainda assim é possível ir atrás de algo mais na justiça. Mas, de qualquer forma, isso daí também pode ser vetado usando o IFBRA, usando a FBRM. Perfeito. Bom, pessoal, então fechando aqui esse bloco do BPC Loas, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem seguir o IPEC Perícias lá no Instagram, podem perguntar que a gente está à disposição. Podem entrar em contato com a gente, tirar as dúvidas de vocês e nos próximos blocos a gente vai falar sobre aposentadoria especial da pessoa com deficiência, auxílio e inclusão e também autismo. Até mais.